Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do In Vitro Academy e hoje nós vamos estar abordando um tema muito importante ligado à nutrição e reprodução, falando especificamente sobre as melhores alternativas nutricionais para a realidade de uma central de receptoras. Sejam bem-vindos a mais uma aula do In Vitro Academy. Gerson Francischini, médico veterinário, há 28 anos trabalhando no mercado de nutrição animal, proprietário da Novec, uma empresa de suplementos nutricionais específico para equinos, sendo que um dos nossos carros-chefes é um produto ligado à melhoria de qualidade reprodutiva tanto de garanhões quanto de éguas. E o nosso tema de hoje, nós vamos estar abordando as melhores alternativas nutricionais para a realidade de uma central de receptoras. Esse tema é um tema bastante difícil, na minha opinião, de abordar, porque a gente sabe que o que acaba doendo mais quando a gente pensa numa central de receptoras é o bolso, né, pessoal? Tem que se buscar sempre um custo o mais ajustado possível para essas éguas. Porém, eu costumo comentar com o pessoal que a gente tem que sempre amarrar a questão da palavra custo ao benefício que a gente precisa ter. Porque embora muitas vezes as receptoras, quando bem escolhidas inclusive, né, são éguas com uma rusticidade maior, mas não é pelo fato de elas serem rústicas que nós podemos descuidar da parte nutricional dessas éguas. Porque elas vão estar carregando um produto dentro do ventre delas de alto valor agregado, de alto valor zootécnico, né? Essas éguas estão inseridas dentro de um contexto, né, de biotecnologia, na verdade, onde nós temos que fazer um trabalho bem direcionado nas doadoras para coletar um embrião, seja um embrião convencional, um embrião de ICSI, né, ou fazer um embrião de ICSI, para depois esse embrião ser hospedado dentro do ventre de uma receptora que tem que estar com uma condição adequada. É óbvio que a ICSI veio, no meu entendimento, né, na minha visão, para facilitar muito a questão do número de receptores disponíveis, né, que você tem que ter quando comparado a uma situação de embrião convencional, porque você tem de descongelar o embrião no momento mais oportuno para aquela receptora, né? Mas se tudo estiver funcionando de uma forma eficaz, com eficiência, dentro da central de receptoras, você tem um número maior de receptoras com qualidade disponível para você fazer a implantação dos embriões de ICSI, né? Então, cuidar dessas receptoras no que tange a parte nutricional é muito importante e nós vamos estar aqui tentando colocar de forma bem prática para vocês o que na nossa visão é fundamental para que a gente possa ter sucesso dentro desse contexto. Então, na nossa visão, quando você vai montar um projeto, né, eu acho que parte do projeto, né, da central, né, de fazer um dimensionamento, você tem um conhecimento da área onde você vai instalar a central, conhecer as características da região onde você vai colocar essa central, para definir tanto a parte de área, né, de espaço que você vai ter, mediante o número de éguas, de receptores que você quer colocar dentro dessa central, né, e estabelecer também, mediante as características regionais, o tipo de forrageira adequada para formar a pastagem e a base de nutrição, que é esse volumoso ser produzido nessa pastagem para essas éguas receptoras. Porque, pessoal, sinceramente, dentro desses 28 anos aí ligados à nutrição, não existe forma mais econômica de se manejar receptoras ou qualquer fase de criação que você tenha dentro de um aras, em termos de custo adequado, se você sem produzir volumoso de boa qualidade dentro da propriedade. A aquisição de volumoso fora da propriedade hoje, além do custo que se eleva muito, você muitas vezes tem dificuldade do controle da qualidade desse volumoso que você adquire, né? Na nossa experiência, eu tenho, numa das empresas que eu trabalhei, né, ao longo desses 28 anos, nós tínhamos uma memória de análise de feno de Tifton, de uma variedade, né, do Tifton 85, onde nós tínhamos níveis de proteína, por exemplo, em mais de 2.000 amostras de feno de Tifton, feno com proteína na faixa de 3,5%
e fenoditífton com 18% de proteína. Então, a aquisição de volumoso externo, além de onerosa, né, de custar, um quilo do feno hoje de boa qualidade, a gente gira na faixa de R$ 2,00, R$ 2,50 o quilo, né? Então, além do custo alto, você tem dificuldade de estabelecer um padrão. Como que esse padrão desse volumoso se apresenta na realidade para dentro da tua... Então, dimensionar área adequado, produzir forrageira de qualidade é a forma mais barata e mais segura para você ter a base de nutrição para essa receptora dentro da tua central. Tendo um dimensionamento adequado de área, evitando lotação desnecessária. Uma densidade de animais muito alta por metro quadrado, né? Que a gente fala, né? Isso, além da questão de você limitar o aporte nutricional das éguas, você pode acarretar uma série de problemas ligados à parte sanitária. Então, existem vários desafios dentro da equinocultura hoje, como rodococos, as doenças ligadas à parte de carrapatos, né, de ectoparasitas. Então, quanto mais você coloca animal dentro de uma área reduzida, esses desafios sanitários e os desafios nutricionais acabam aumentando bastante. Então, o dimensionamento adequado dessa área é fundamental para que você possa ter custo adequado e nutrição bem aplicada, bem desenvolvida e de forma estratégica para essas éguas. Então, ter número também, além da densidade da área, né? Nós, num primeiro vídeo nosso sobre doadoras, nós falamos isso. Importante a gente reforçar isso aqui. A literatura fala em você ter uma égua com potro ao pé por hectare ano dentro da propriedade. Ou se nós estivermos falando de éguas que ainda estão em gestação sem estar paridas, né? Seriam 2 éguas por hectare ano. Então, são números que, se a gente não respeita, a gente vai aumentando sempre o desafio com relação à produção de forrageira de qualidade em quantidade suficiente, né, para esses nossos animais. Falando em quantidade, uma égua come em torno aí de 4 a 4,5% do seu peso vivo em pastagem por dia. Ou seja, se nós estamos falando de uma égua de 500 quilos de peso vivo, nós estamos falando em 22 quilos e meio de pasto por égua dia. Então, se você não tem área suficiente de pastagem e condição de dar descanso para essa pastagem para fazer o que a gente chama de rodízio nos piquetes, você não consegue ter uma produção de massa vegetal suficiente para a base da nutrição dessas éguas. E se você não tem essa base de nutrição via volumoso adequado para uma central de receptoras, eu começo a falar que a gente começa a correr atrás do próprio rabo, né? Porque aí você normalmente começa a inverter uma nutrição, inverter a dieta da égua, querendo compensar aquilo que não está no volumoso, dando concentrado em quantidade maior, desnecessária e com uma eficiência no mínimo duvidosa. Por quê? Porque o cavalo é um herbívoro monogástrico que nasceu para comer capim, para comer carboidrato estrutural, fibra de boa qualidade. Concentrado é apenas complemento alimentar. E um complemento que, se você exagerar na dose, além de você não estar nutrindo adequadamente, você expõe esse animal a risco por situação fisiológica, limitação fisiológica digestiva da espécie em questão que nós estamos falando, que é a espécie equina. Então, você aumenta custo, você aumenta risco e você diminui a eficiência do teu plano nutricional, tá ok? Então, produzir volumoso de qualidade dentro da central é fundamental para você adequar custo e para você nutrir bem seus animais. Beleza? Essa balança, em 99,9% das apresentações que a gente faz, a gente coloca ela porque para nós o que ela é melhor, assim, explica o que é nutrição, né? Nutrição é sinônimo de equilíbrio. Equilíbrio entre o quê? Entre o requerimento nutricional do animal em questão e as fontes de alimento que nós temos para fazer o balanceamento dessas dietas e atender 100% desse requerimento nutricional de acordo com cada fase que o nosso animal se apresenta. Os requerimentos são estipulados por órgãos mundiais de pesquisa, baseados em cima de idade, peso vivo do animal e estágio produtivo ou reprodutivo no qual esse animal se encontra. Ou seja, nutrir uma égua que está em manutenção
não é a mesma coisa de nutrir a mesma égua quando ela está em início de lactação, ou em final de lactação, ou em final de gestação. Esse entendimento é fundamental para que a gente possa adequar a dieta da égua e fazer o que a gente chama de dieta fásica da nossa receptora, que no caso que é o tema nosso. Então, quando essa receptora está vazia, ela está sendo trabalhada para poder emprenhar, para poder receber um embrião, ela tem um requerimento nutricional determinado por órgãos mundiais de pesquisa. E nós temos que atender esses requerimentos de forma equilibrada. Quando essa égua ela passa a ser uma égua gestante, nós temos que fazer o ajuste adequado para cada fase da gestação da égua também. Nós não podemos criar um padrão e tratar de mamando a caducando, como a gente fala, né? Todas as éguas por uma realidade que é diferente em termos de aporte de nutrientes. Então, ter a informação do que a égua precisa, de acordo com cada fase, é fundamental para que a gente possa decidir o plano nutricional que nós vamos fazer. Sempre com foco em que dentro da central de receptoras? Se eu tenho uma base boa de volumoso, que me aporta uma quantidade grande de nutrientes, o meu prato da balança ele vai ficar mais equilibrado sem demandar uma quantidade muito grande de concentrado, de complemento para essa égua que eu tenho que fazer, além da pastagem que eu tenho. E isso vai impactar, obviamente, em custo e na eficácia do nosso plano nutricional. Beleza, pessoal? Então, só para vocês terem uma ideia em termos de número, né? Vamos pegar a nossa égua sendo preparada para receber o embrião, ela está vazia. Então essa égua, uma égua de 500 quilos, ela precisa de 16,4 megacalorias de energia por dia e em torno de 656 gramas de proteína bruta por dia. A nossa mesma égua, quando ela estiver no final da gestação, ela passa a precisar de 18,5 megacalorias de energia e de 815 gramas de proteína bruta por dia. E quando essa mesma égua pare e está com o potrinho ao pé, produzindo leite, e se preparando já para receber um embrião novamente lá na frente, esse requerimento, essa demanda por nutrientes salta para 28,3 megacalorias de energia e 1 kg 427 gramas de proteína por dia, de proteína bruta por dia para essa mesma égua. Ou seja, não tem como nutrir da mesma forma, estabelecer um plano nutricional idêntico para essas três fases. Isso nós estamos falando de um exemplo hipotético de uma égua de 500 kg de peso vivo. Então a gente tem que ter esse entendimento para saber que eu posso e devo fazer esse ajuste de quantidade de alimento de acordo com cada fase. Trazendo para o lado prático, se eu tenho uma pastagem muito boa, que eu dimensionei adequadamente, eu preparei o solo, eu escolhi a forrageira adequada para aquela região, eu tenho o número de éguas adequadas por lote, eu tenho uma estrutura adequada para fornecer tanto sal mineral como ração para essas éguas. No início, quando essa égua está vazia, sendo preparada para receber o embrião, eu posso trabalhar basicamente com um volumoso e um complemento de mineral no coxo para essas éguas e mais nada. Então eu ajusto o meu custo e a minha nutrição, porque é uma fase que me permite fazer isso, porque a demanda nutricional é mais baixa. Conforme essa égua emprenha e a gestação dela vai evoluindo, de novo, se essa minha pastagem segue boa, com uma quantidade e uma qualidade adequadas, eu posso trabalhar com uma quantidade pequena de concentrado. Concentrado, que seja uma ração comercial de uma empresa idônea, seja um conceito de trabalhar com aveia e com complemento corretor à aveia, seja de eu trabalhar com um suplemento mineral proteico energético de alto, médio ou baixo consumo. Tem várias estratégias que nós podemos utilizar, mas de novo, eu posso tomar uma decisão tão e somente se eu tenho conhecimento e assertividade do que a minha pastagem fornece em termos de nutrientes. E no ponto mais crítico, quando a nossa égua pare, aí é muito difícil conseguir atender os 100% dos requerimentos dessa égua pura e simplesmente com pastagem de qualidade. E aí sim nós temos que lançar a mão de concentrados mais proteicos, porque a demanda proteica sobe muito, a demanda energética sobe, mas não na mesma proporção do que sobe a demanda proteica. Demanda proteica eu falo, mas é aminoácida, né? Temos de requerimento de aminoácidos, de cálcio, fósforo e todos os macro e micro minerais que a gente tem
dentro do requerimento nutricional dessa nossa égua que pariu, que está produzindo leite, num primeiro momento produzindo colostro, na sequência produzindo leite, tendo que ter uma curva de lactação a melhor possível até a gente poder desmamar esse potro. Então a demanda sobe por quê? Porque a égua tem uma demanda, uma condição de produção mais alta de leite, tendo que manter o score corporal adequado e tendo que voltar a ciclar de forma eficiente também. Então, nessa fase de lactação, é muito difícil a gente conseguir atender pura e simplesmente com pastagem de boa qualidade. Essa sim é a fase onde nós temos que lançar a mão de uma ração proteica, bem balanceada, quer seja ela feita comercialmente, pronta comercialmente, né? Ou elaborada dentro da própria central por algum técnico que realmente tenha conhecimento de balanceamento de ração, para não fazer lambança e não colocar fatores antinutricionais na dieta dessas éguas. É uma dificuldade grande que a gente tem também, né, quando a gente vai fazer balanceamento de ração dentro da propriedade, de você ter uma acurácia real da qualidade dos ingredientes que você está utilizando. Da mesma forma que você tem variabilidade do feno que de repente você adquire fora, você tem variabilidade também dos ingredientes que você compra para poder fazer o balanceamento da ração. Então, dependendo da situação, é mais seguro você procurar uma ração comercial de uma empresa idônea, onde você tenha realmente um suporte dessa empresa e uma garantia de qualidade do produto que você está destinando para suas éguas. Outro ponto importante, que a gente, tanta coisa que a gente vai falando, a gente vai lembrando, né? A escolha do volumoso, muitas vezes, período da seca eu não tenho como ter disponibilidade em quantidade e qualidade de volumoso dentro da minha central. Eu tenho que comprar volumoso fora. O que comprar, o que adquirir, né, pessoal? Por uma questão também fisiológica, às vezes a gente vê o pessoal confundindo muito o que é bom para ruminante e querendo adaptar a realidade do ruminante para o cavalo. Não funciona. Por quê? Porque as características anatômicas e fisiológicas ligadas à nutrição do ruminante são diferentes das características do equino. Não adianta você querer dar um copo e cola na dieta de uma vaca de leite e transferir essa dieta para um cavalo, para uma égua, para uma receptora. Não vai dar certo. Por quê? Porque a vaca tem um processo digestivo que começa dentro de 4 compartimentos gástricos, né? Rumen, retículo, maso e abomaso, e o cavalo tem um estômago só. Então, já a limitação de volume no início, né? De capacidade de ingestão de alimento de uma vez só. A vaca consegue consumir uma grande quantidade de alimento de uma única vez. Por quê? Porque no rumen da vaca cabe 120 litros de volume. O estômago de uma égua, de uma receptora padrão médio, vamos falar assim, cabe de 15 a 16 litros em volume. E, além disso, a vaca ela é um ruminante, ela consegue remastigar o alimento que ela come. Cavalo, a gente costuma falar o seguinte, que você deu para o cavalo comer, você torce para passar pelo trato digestório, ser digerido, ser absorvido ou sair nas fezes. Porque se ficar lá dentro do trato digestivo fermentando de forma inadequada, vai dar problema. E, falando em fermentação, muitos alimentos pré-fermentados que funcionam para bovinos, muitos volumosos pré-fermentados ou fermentados que funcionam para bovino, também não funcionam de forma adequada para cavalo. O que eu quero dizer com isso? O uso de silagem, que é uma coisa que a gente vê acontecendo muito em central de reprodução hoje de receptoras, numa tentativa ilusória de baratear o custo dessa central, é um alimento de risco para essas éguas. Que se a silagem, se ela não for bem produzida, se ela não tiver uma qualidade fermentativa muito bem processada, e nós tivemos o acúmulo de toxinas fúngicas dentro dessa silagem que foi produzida, nós vamos acabar trazendo problema para dentro da central, pessoal. Da mesma forma que a gente pode ter problema do uso de pré-secado para dentro da central também. Eu costumo falar o seguinte, quando eu tenho que fazer uso de forrageira conservada, né, no período de seca, quanto maior o teor de matéria seca e menor a umidade dessa forragem, desse volumoso preservado, né, conservado, melhor para o cavalo. Água, cavalo, a égua, no caso da central, tem que tomar no coxo e o volumoso nosso, o volumoso que nós compramos conservado, tem que ter a menor quantidade de água possível. Porque água livre,
atividade de água livre em volumoso para cavalo predispõe o desenvolvimento de toxinas fúngicas que são prejudiciais ao processo reprodutivo, tá? Então, fumonizina, aflatoxina e essas taxas de toxinas fúngicas, quando a gente tem problema clínico, que a gente vê que o animal teve cólica, ou teve desconforto, ou teve um problema que foi diagnosticado, ó, tem a toxina, beleza, você vai atuar e vai resolver. O problema é o efeito surdo dessas micotoxinas que eu falo, que são os efeitos subclínicos. E esses efeitos subclínicos normalmente estouram na ineficácia, numa menor eficiência do processo reprodutivo das éguas receptoras em central. E outro ponto, a gente se ilude muito e muitas vezes a gente não sabe nem fazer o cálculo se realmente aquele volumoso que parece ser mais barato, se ele é realmente mais barato ou não. Por exemplo, quanto de matéria seca eu tenho numa silagem de forma média, na média, em torno de 30%, 27%, 30% de matéria seca. Quanto de matéria seca eu tenho num feno que eu compro para uma central? Normalmente eu tenho 90% de matéria seca. O que importa na hora de eu fazer o cálculo do que a minha égua precisa comer? O teor de matéria seca que eu tenho no volumoso. Ou seja, numa relação direta, eu tenho que dar no mínimo de 3 a 3,5 vezes mais silagem numa base em quilos do que eu dou de feno para o meu animal. E no pré-secado eu tenho em torno de 50% de 40 a 50% de água, de 40 a 60% de água dentro desse meu volumoso. Ou seja, eu tenho que dar 1,5 vezes, quase 2 vezes mais pré-secado do quando comparado ao feno. Ou seja, se eu tenho um feno que custa R$ 2,00 o quilo e eu tenho um pré-secado que custa R$ 1,50, é mais barato eu usar o feno do que eu usar o pré-secado. Porque se eu tiver que dar 2 vezes mais pré-secado, o meu custo vai para R$ 3,00 e não os 2 do feno. E o mesmo raciocínio vale para a silagem. De forma prática, isso é importante a gente ter esse entendimento, porque além do custo, às vezes, não ser o que parece, o risco de usar esses alimentos pré-fermentados na dieta de cavalo, de éguas em central, receptoras em central, o risco é sempre maior do que usar um feno de boa qualidade. E voltando, esse feno precisa ser adquirido em momentos onde a minha pastagem não tem quantidade, não tem qualidade adequada para fornecer os nutrientes dentro da base da alimentação para essas minhas éguas receptoras em central. E de novo, trabalhar como o concentrado e os suplementos que a gente vai utilizar sempre como complemento alimentar, complemento àquilo que a pastagem, por limitação fisiológica da pastagem, não consegue me aportar em termos de nutrientes para cada categoria de égua que eu estou trabalhando. E no manejo, depois da gente ter definido tudo que nós vamos ter de ingrediente para usar, aí é importante a gente ter uma estrutura, né, para armazenar adequadamente essas fontes de alimento. A gente tem que ter caneca de medida adequada para poder fornecer a quantidade certa que foi estabelecida para cada égua, para cada fase daquela nossa égua. Então, caneca, balança, pallet para armazenar a estrutura longe do chão, não encostar esses produtos, esses insumos próximo à parede para não pegar umidade, para não trazer risco para os animais. E horário de trato, fundamental a gente manter o horário de trato adequado, como rotina para essas nossas éguas dentro da central, para que essas éguas possam ter um manejo tranquilo, evitando qualquer instauração de estresse para essas éguas. Então, horário, estrutura adequada de lanchonete. Isso eu não estou falando que a lanchonete precisa ter azulejo português na parede decorando, não, pessoal. Você tem vários tipos de instalações de lanchonete para fazer o arraçoamento, para fornecer o complemento para essas éguas, que são funcionais. De maneira ideal, a gente sugere que elas sejam pelo menos cobertas, né? Tenham segurança para as éguas, essas éguas entrem de forma tranquila, elas possam ter o acesso facilitado até a estrutura, para não ter competitividade. Comedouro coletivo para essas éguas é problema, porque você sempre tem dominância, uma égua acaba batendo na outra. Então, são detalhes que na hora da aplicação do manejo nutricional vão trazer diferença também na eficiência do teu plano de dieta para essas éguas. Porque você pode até estabelecer o plano adequado. Pô, tá certinho, fiz o cálculo do que minha égua precisa em proteína, energia, cálcio, fósforo. Só que se eu não padronizo, eu não tenho qualidade na hora que eu vou ofertar isso para a égua, não adiantou nada eu fazer tudo quanto é cálculo
com a sintonia mais fina possível. Eu preciso fazer com que isso chegue na boca da égua de forma adequada para essa égua ter o menor estresse possível e poder comer aquilo da forma mais tranquila possível. Beleza? E isso, além da parte da ração, vale para água, bebedouro de água, né? Tem que ter um dimensionamento, instalações adequadas, com coxos limpos, com disponibilidade de água à vontade para esses animais poderem consumir. E também quando a gente pode fazer o uso apenas do sal mineral como complemento à pastagem, naquela fase que nós falamos, onde a égua tem um requerimento nutricional menor, esse coxo de sal mineral precisa ter uma área adequada, ser coberto para evitar desperdício e para que a gente possa ofertar isso diariamente, porque o requerimento da égua não tira férias, o requerimento da égua é diário em todos os nutrientes que estão ligados à parte nutricional dessa égua. Beleza, pessoal? Em linhas gerais, o que eu queria passar para vocês nesse tema sobre as estratégias, né, para nós podermos nutrir adequadamente nossas receptoras é isso. Eu sei que muitas vezes o pessoal fala que mas na prática é complicado. Eu acho que tudo que parte de um planejamento adequado e a gente planejar, executar e gerenciar isso depois, desde que você planeje adequadamente, faça isso de forma técnica, com um suporte técnico adequado, sempre sai mais barato do que fazer as coisas depois no atropelo para tentar corrigir uma coisa que você colocou lá e que você viu que na verdade não tinha funcionalidade prática para dentro da central. Então, planejar, executar e depois gerenciar tudo aquilo que foi proposto dentro do projeto. Funciona e funciona muito. É óbvio que as realidades mudam de acordo com as regiões, mas, de novo, pessoal, para ter custo adequado dentro de central de receptora, com eficiência reprodutiva acontecendo, com nutrição adequada acontecendo, nós temos que pensar em produção de volumoso de boa qualidade dentro das centrais ou adquirir volumosos de qualidade fora, porém cientes de que o nosso custo com isso aumenta. E aí, é óbvio, a gente tem que ter a parte de gestão financeira aí feita de uma forma bem profissional também. Tá ok? Então, fica aqui mais uma vez o meu agradecimento ao convite que a In Vitro Academy me fez. É um prazer muito grande poder colaborar com vocês nesse sentido. Espero que a gente tenha trazido informação de qualidade, que possa ser colocada em prática para vocês nas centrais. E a gente fica sempre à disposição para poder estar tirando dúvida e abordando outros temas ligados à nutrição aí com vocês. Muito obrigado, forte abraço a todos.